Filipe! O Filipe já volta ao palco do Portugal do Coração. Agora vamos falar com o jovem jornalista Filipe Morato Gomes, que acaba de editar um livro de nome Alma de Viajante. Este que é um jornalista de viagens, fotógrafo também. Não é, Filipe? Boa tarde, bem-vindo ao Portugal do Coração. Boa tarde. E bom ano. Obrigado, Teve bom igualmente. Natal, entrou bem o ano? Tive um Natal excelente. Ótimo. Vamos então falar, para além deste livro, desta sua grande paixão, Filipe, que é viajar, não é? Que começou quando, esta paixão? Desde pequeno? Essa é uma pergunta de difícil resposta, mas lembro-me de ser miúdo e ouvir histórias do meu avô, que ainda é vivo, de viagens que ele fazia no Transiberiano, no Brasil, na Amazónia, e esse bichinho talvez tenha ficado desde aí. E sempre viajei, mas de forma mais curta, viagens de 3 semanas, um mês, e só agora é que fiz esta grande viagem de uma forma totalmente diferente, de 14 meses, e aí sim foi concretizado um grande sonho, o viajar de forma diferente. E como é que conta-nos então desta viagem de 14 meses? Portanto, foi 1 ano e mais 2 meses que foi por onde, Filipe? Olha, eu comecei pela Rússia, Mongólia, China, Vietnã, passei muito tempo no Sudeste Asiático, Tailândia, Camboja, Laos, Myanmar. Fui seguindo depois para Sul, Tailândia, Timor-Leste, Austrália, e acabei esta viagem na América do Sul, Bolívia, Peru, Chile, Brasil, Venezuela, por aí. Foram 14 meses, podiam ter sido mais, podiam ter sido menos, porque tinha a liberdade total para decidir para onde ir, onde acordar no dia seguinte, e esse é um dos grandes luxos de viajar, e dessa forma tinha a liberdade total de decidir quando terminar a viagem. Eu lembro-me de ter dito apenas aos meus familiares e amigos que no Natal do ano seguinte eu estaria de volta. Isso daria no máximo 16, 17 meses de viagem. Acabei por regressar um pouco mais cedo. E foi sobre essa viagem, que presumo inesquecível, de 14 meses que fez, que nos deixa aqui este testemunho. O que é que as pessoas que folhearem este livro podem encontrar aqui neste seu relato? Este livro é, antes de mais, a compilação das crónicas que foram sendo publicadas no Jornal Público ao longo da viagem. E adicionamos-lhe uma outra viagem visual, que é uma seleção de muitas fotografias no início do livro. Então temos as crónicas e a secção fotográfica. Não é de todo um guia de viagem. É um livro de histórias, de emoções, de sabores, de cheiros. É um livro de encontros e desencontros, das amizades que se fazem na estrada, que são necessariamente efêmeras, mas não é de todo um guia de viagem. E o que é que... Oh, aqui está. Estas fotografias foram tiradas aonde? Isso é da Mongólia. Da Mongólia. O que é que muda em si, Filipe, depois de chegar a Portugal? O que é que se sente que muda? Muda muita coisa. Relativiza-se tudo. Coisas que nós temos por certas que necessitamos para a nossa felicidade, seja lá o que isso for, apercebemos que não precisamos para nada. Tornamos-nos muito mais tolerantes, muito mais pacientes. E eu lembro, por exemplo, de não fazer viagens sei lá, ir de Braga ao Porto para jantar, porque não me apetecia estar 3/4 de hora num autocarro a conduzir, e depois desta viagem 20 horas num comboio é perfeitamente normal, ou 30. Por isso relativizamos tudo e tornamos-nos muito mais pacientes e mais ricos interiormente. Agora, talvez o que mude mais seja o autoconhecimento que temos de nós próprios, porque passar tanto tempo a conviver connosco, sozinhos, 300 pessoas que não conhecemos, de realidade que não dominamos. E a ser constantemente desafiados e postos à prova, porque cada dia é novidade, estamos postos perante desafios em lugares desconhecidos. E esse autoconhecimento é talvez a maior coisa, a maior riqueza que... E as suas viagens são programadas ao pormenor, o itinerário, os horários, ou as coisas vão acontecendo naturalmente? Eu tenho um plano normalmente, mas um plano feito para ser quebrado. E essa é, como disse, uma das grandes belezas de viajar de forma independente, é poder decidir a cada momento para onde ir. Ou porque encontramos alguém que nos diz, pá, eu vim dali, aquilo tu vais adorar, tens que ir lá, e a gente muda o trajeto e vai, ou por qualquer estado de espírito que não nos apetece, entre aspas, virar à esquerda, mas sim à direita, que no caso significa não ir para um país e ir para outro, mas
voltando ao início da pergunta, tenho de facto um plano, quanto mais não seja, quando me sentir perdido, dizer onde é que eu tinha pensado ir, porque normalmente, e agora com a internet é muito fácil planear, normalmente... Eu já estive aqui, Filipe, só para lhe dizer. Isso é em Koh Tao, na Tailândia. Com certeza, eu já estive aqui. E apanhei uma grande chuvada, devo dizer também, É uma grande ilha Filipe. muito, muito, muito bonita. E aqui também, grande Filipe. Isso O é Buda em deitado. Bangkok. Não é, Exatamente, com certeza. exatamente. Bangkok é uma cidade maravilhosa. Aliás, todo o Sudeste Qual foi o país que Asiático... gostou mais até hoje? Olha, essa é uma pergunta... Difícil, eu Porque sei. é impossível comparar um deserto com uma grande cidade, por exemplo. Mas pelas experiências que vivi durante essa viagem, eu destacaria a Mongólia, o Vietnã e a Bolívia. Se me perguntar porquê, já é mais difícil responder. Mas basicamente... Mas se não quiser, eu não pergunto porquê. Mas porquê, Filipe? Não, porque duas pessoas podem estar no mesmo sítio, na mesma altura, E uma detesta, a outra adora. Depende das experiências, das pessoas que se conhecem. Isso é no Bornéu. Fui aí mergulhar, é um sítio absolutamente A fascinante. Maria Vieira e o seu grande Fernando devem estar a adorar porque eles já visitaram o Bornéu e adoraram. A E Malásia. tiveram a Eles mergulhar lá também, eles são grandes Pois mergulhadores. ao que são sei. ótimos. E essa foi uma das passagens interessantes desta viagem, porque foi totalmente não planeada. E na Ásia, na Malásia concretamente, tal como aqui existem low cost, então é muito barato viajar, mesmo de avião. E é muito fácil alterar o Não tem medo de trajeto. avião? Não. Ótimo. Não. Mas viajei preferencialmente de autocarro, de comboio, não só, ou principalmente porque é um meio mais económico de Aqui está uma de cidade viajar. que eu adorava conhecer. Isso é Sydney, é Sydney. a ópera de Sydney, na Austrália, e ali é Uluru, em cima, a pedra sagrada do Uluru. E como é que foi, Filipe, estar 14 meses fora da sua casa, da sua família? Foi complicado ou... No início é difícil, até quando aquele primeiro impacto do é verdade que eu vou mesmo fazer isto, mas depois ultrapassar isso é fácil porque ninguém nos obriga, no meu caso, ninguém me estava a obrigar a Claro. viajar. Ou seja, e eu sempre tentei fazer ver aos amigos e familiares que ficaram cá que eu não estava a 5.000 ou 10.000 quilómetros de distância, mas estava a 5 horas, a 10 horas, a 20 horas no máximo de casa. E essa percepção muda tudo, não é? Se eu pensar que no dia seguinte, se for preciso, eu estou em casa, isso muda tudo, quer para quem está a viajar, quer para quem fica em casa. E estas fotografias são lindas. É o Filipe também que tira as fotos? Sou. A fotografia é uma grande paixão que eu tenho desde há muito tempo. Não me posso considerar fotógrafo profissional e, tal como a Margarida, não sou jornalista porque a comissão da carteira exige muita coisa para o ser, nomeadamente um estágio profissional Claro. de 18 ou 24 meses, que eu não vou fazer, obviamente, agora. Mas fotografo desde há muito tempo, é uma grande paixão e a minha vida agora gira toda à volta do jornalismo de viagens, mesmo sem me chamar jornalista, da fotografia e de um site que edito de viagens chamado Alma de Viajante, onde aliás o livro foi buscar o nome. O nome. E qual é o endereço desse site, Filipe? almadeviajante.com. almadeviajante.com. Consulte e vai ter lá toda esta alma deste viajante. Filipe, que viagens é que tem programado para este ano? Já tem alguma viagem programada? Já, agora em fevereiro, março, vou ao sul de África. Namíbia, Botsuana, África do Sul. E depois em agosto, julho, agosto, talvez faça uma coisa diferente, uma experiência nova. Talvez, muito provavelmente vou ser líder de uma expedição de portugueses à Mongólia, organizada por uma jovem agência do Porto chamada Nómade, de viagens alternativas, pequenos grupos, um turismo ativo, não massificado, e provavelmente vou liderar essa expedição para mais uma experiência diferente. Nunca viajei em grupo, confesso, mas acho que vai ser uma experiência enriquecedora. Viaja sempre sozinho, Filipe? Normalmente, Sempre sozinho? Sempre sozinho. E acho que vai ser uma experiência enriquecedora também poder partilhar a experiência, ou viver novamente. As cataratas do Iguaçu. Exatamente. Dizia que acho que vai ser uma experiência muito interessante voltar à Mongólia num contexto diferente. E tem assim algum país que gostaria de visitar, mas que ainda não teve hipótese de o fazer? Há muitos. O mundo é muito grande. Tenho o Irão, a Colômbia, Cuba, Guatemala. Há muitos países onde eu gostaria e vou, com certeza, visitar. E já conhece a buraca?
A Buraca é a minha terra. Quem é que não conhece a Quem é Buraca? que não conhece a Buraca? Com certeza. Olha, Filipe, foi um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso Portugal no Coração. Alma de viajante, já sabe, uma viagem através da leitura e desejo-lhe então muitas felicidades, Muito um bom obrigado. ano, cheio de viagens neste 2008. Muito obrigado. Filipe Morato Gomes, no Portugal no Coração. Felicidades.